Hoje, dia 6 de janeiro, no nosso curso aqui, né, que eu intitulei Pequena História da Literatura Brasileira de Autoria Feminina, nós vamos, né, fazer aqui um pequeno retorno lá em 1890. E na nossa aula anterior, nós conversamos sobre Nise Floresta. Nise Floresta ali dialogando, né, se a gente for pegar o cânone literário brasileiro com o indianismo, revisando o indianismo, né, com um viés, né, de pensar o indígena ali dentro do seu próprio habitat, ali dentro da sua própria cultura. Agora, né, nós caímos aqui em uma autora que se chama Maria Benedita Bormann e que utilizou o pseudônimo de Délia. Aqui, nesse momento, né, a Délia está conversando com o movimento que a gente intitula de naturalismo. Ela está produzindo no mesmo momento em que escritores naturalistas estão produzindo, né, se a gente for pensar o nosso cânone. O título da aula de hoje é A Construção das Masculinidades e os Estigmas Sociais sobre Mulheres. Mas essa aula vai falar sobre muitas outras coisas, porque quando a gente está pensando o naturalismo, a gente está pensando em um movimento literário em que os escritores eles estão pensando a realidade, ou seja, se nós pegamos os movimentos realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, eles estão acontecendo praticamente concomitantemente. O realismo e o naturalismo na prosa, o parnasianismo e o simbolismo na poesia. Mas o realismo ele tinha uma ideia de se pensar a realidade, né? O contexto social a partir das vivências. A parte social era analisada, né, com mais esmero. Já no naturalismo, nós temos, vamos assim dizer, grosso modo, uma espécie de intensificação do olhar realista, e no naturalismo há um viés psicológico que já é antecipado ali em Machado de Assis. Então, as obras estão retratando a realidade, mas há uma exploração muito mais intensa do viés psicológico. E a gente vai analisar como, né, em Délia, isso vai acontecer, se a gente pensa que essa obra que foi muito importante de sua autoria, que é o Lésbia, publicado em 1890. Deixa eu projetar o slidezinho que eu montei para vocês, porque aí a gente vai por partes. Eu sempre me perco aqui com o botãozinho da projeção. Assim. Não está aparecendo. Vai aparecer. Vamos lá, agora sim. Estou chegando aqui, deixa eu só aceitar. Então vamos lá. Boa tarde, Débora. Boa tarde. Então, nós estamos lidando aqui com o naturalismo, né, como é que essa produção de autoria feminina ali no século XIX vai dialogar com esse movimento. O título da aula, Maria Benedita Bormann Délia, A Construção das Masculinidades e os Estigmas Sociais sobre Mulheres. E o texto, né, disponível na ementa, que a gente vai discutir hoje, é um texto do Evander Rutieri da Silva, de Leões Sem Garras e Homens Eruditos, Visões do Masculino em Lésbia.
Foi um artigo publicado em 2017, lá pela revista Arte e Cultura de Uberlândia. O objetivo desse artigo, né, é tratar especificamente da construção das masculinidades no romance aqui de Idélia ou Lésbia. Só que, ao tratar dessa construção das masculinidades, Lélia vai fazer um percurso muito mais complexo, que é perceber como se dá essa dinâmica entre literatura, história, entre literatura, cultura e memória. Então, aqui a gente, né, pega esse artigo, ele vai propor, na verdade, uma proposta muito mais complexa e dinâmica de se analisar essa obra da Adélia. Então, o Evandro ele vai fazer o seguinte, ele vai analisar esse livro a partir de uma metodologia que vai se dar em três bases distintas. Pensar a literatura, né, enquanto um objeto cultural vai ser analisado sob o viés, né, dos estudos da relação entre história e literatura. Ele vai pegar ali também algumas análises, né, de como se dá a história cultural e social da cultura, ou seja, literatura e sociedade. E, ao mesmo tempo, ele vai pegar estudos, né, de crítica literária feminista, sobretudo, né, uma crítica que ganha corpo a partir de 1970. Então, a gente tem um tripé metodológico potente e que vai mostrar para a gente várias questões em que Délia aí foi uma das precursoras, né? Se pensar, então, a literatura brasileira. Para a gente entender um pouquinho quem é essa autora, a Maria Benedita Câmara Bormann, ela nasce em Porto Alegre, tá, em 1853, e ela veio a falecer em 1895 no Rio de Janeiro. Ela vai viver toda a sua vida no Rio de Janeiro, toda a sua produção, né, vai se dar na capital carioca. Ela foi cronista, contista, romancista e jornalista. O início da sua produção literária se dá, né, nos jornais, publicando em colunas e também as suas obras em folhetins. Em 1872, ela se casa com o seu tio materno, que é o José Bernardino Bormann. Ele era um militar, participou da Guerra do Paraguai e também era um grande escritor. Ele tem várias obras falando desse momento, desse envolvimento, né, na sua carreira com a Guerra do Paraguai, o que significou, todas essas questões. E ela vai colaborar ativamente em vários jornais cariocas, né, como a Gazeta da Tarde, a Família, o País. Então, aqui o País está grafado, né, como era grafado na época, com Z. Mas no artigo do Evander, ele já faz essa recuperação de uma linguagem o português mais moderno. Os romances, né, publicados por Délia, Aurélia, 1883, Magdalena, Uma Vítima das Irmãs, 1884, Angelina, 1886, Estátua de Neve, 1890, o Lésbia, que é o romance que a gente vai comentar hoje, 1890 também, e Celeste, 1893. É interessante a gente pontuar duas questões aqui. Primeiro, a maioria dos seus romances, né, possuem nomes de mulheres. E um segundo ponto interessante aqui são dois romances publicados no mesmo ano. Então, de certo modo, esse período de 1800 foi um período profícuo, né, para a Adélia, em termos de produção literária. E em 1890, né, ao mesmo tempo, essa produção de dois romances. As características principais da produção, né, literária de Délia, essa questão da insatisfação com o modo como as mulheres ocupavam os espaços sociais no Brasil entre 1880 e 1890. Então, nesse contexto aqui, nós estamos pensando de modo geral, se formos pensar em história, né,
no momento ali, século XIX, iluminismo, as ideias iluministas, né, e a ideia de modernização do Brasil enquanto nação, são questões pungentes ali e muito vivas. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente está analisando essa obra é, nesse contexto em que ela está inserida, quais eram os ideais que estavam sendo propagados aqui. E a obra da Adélia, né, assim como as demais que estudamos, né, da primeira à quarta aula, de certo modo, né, eles estão tendo um diálogo com uma questão em comum. Ou seja, é pensar, né, nesse espaço da mulher no setor público, o espaço que ela ocupa, né, em termos de produção literária, produção intelectual, bem como um reclame, né, a questão do conhecimento, a participação da mulher no conhecimento acadêmico. Tá? Então, passando aqui, olha que interessante esse cenário que nós temos, se formos pensar a produção de Délia em contraposição aqui com o cânone, a produção literária masculina, tá, do período. Em 1890, quando Délia escreve Lésbia, o Aloysio Azevedo está publicando Cortiço. Né? O Adolfo Caminha, por exemplo, está publicando no País dos Yankees também, em 1890. Pedro Osório está publicando O Poder da Carne. Damasceno Vieira está publicando Através do Rio da Prata. O Araripe Júnior, né, que é também um crítico literário, está publicando a obra Dirceu. E o Manuel da Mota Monteiro Lopes publica A Dama de Sangue. Todas essas obras, né, algumas mais conhecidas que outras, estão circulando, né, dentro desse momento em que o movimento naturalista está se estabelecendo, né, enquanto um conjunto de obras que estão pensando a realidade nesse contexto social. E aí todas essas questões também estão sendo pensadas no movimento iluminista, a teoria darwinista, a teoria determinista, né, as teorias psicológicas, Freud, a ideia do id, do ego, do superego, tudo isso está acontecendo no cenário europeu em termos de produção intelectual, né? Cientificismo, positivismo, tudo isso está em alta nesse momento. Então, todas essas obras, né, em maior ou menor grau, estão, né, colocando na ficção essas discussões pontuadas no caráter intelectual. Ok? Contexto histórico-social, só para a gente se ambientar aqui no tempo e no espaço. Tá? O que está acontecendo? Muitas transformações sociais e políticas. Ora, estamos na era das luzes. Né? Tudo agora é pensado a partir da ideia da razão. Tá? O ser humano não se liga mais ao entendimento de si a partir de, né, seres místicos, mitológicos. Né? Tudo há um motivo, uma razão de ordem filosófica, né, de ordem conceitual, matemática, que é explicado a partir dessas teorias, né, cientificistas. A incorporação dos ideais europeus na cultura, na política brasileira, e as questões mais fortes que são vivenciadas aqui, a campanha abolicionista e essa ideia republicana. Né? Nós vamos viver essa passagem do Brasil Império para o primeiro momento aí do Brasil República. Então, há de se pensar também nessa ideia também da modernização da sociedade brasileira. Né? A própria ideia da abolição da escravatura, né, ela vem desse cenário de modernização do Brasil enquanto nação. Né? Se nós pensamos em modernização, nós não podemos mais pensar na ideia de mão de obra escrava. Né? O que é repensado dentro dessas dinâmicas de modernização, né, das cidades brasileiras e, de certo modo, também a ideia de urbanização, né, o embelezamento das cidades, sobretudo aqui a gente vai pensar, por exemplo, o Rio de Janeiro, que coloca como modelo de urbanização, né, a Paris de Haussmann. Nós vamos ter, né, ruas mais largas, vamos, né, demolir os cortiços,
as habitações que, porventura, podem, né, propagar doenças, enfim, tudo devido ao crescimento populacional e aglomeração de pessoas, né, a falta de saneamento básico, tudo isso, né, é pensado nesse mesmo momento. Aqui nós estamos pensando também na extensão dos direitos políticos e da democracia às pessoas, né? O ímpeto cientificista está, né, a todo vapor, ao mesmo tempo, né, em que há esse pensamento, né, da evolução do ser humano, né, pelas teorias científicas. Muitas dessas teorias científicas, sobretudo, por exemplo, o determinismo, foram interpretadas de uma forma, né, como que eu vou dizer, de uma forma não muito responsável, e a partir disso, né, criou-se muitos estigmas a respeito das questões raciais, né? A ideia determinista era que, né, a forma como você vive, o meio em que você vive, determina quem você é. Então, isso no contexto de um país, né, que até aquele momento vivia a questão da escravidão, foi extremamente nocivo, né, para a população negra no Brasil, porque a raça negra, né, era interpretada a partir dessas teorias, né, as vidas dessas pessoas eram interpretadas a partir dessa visão determinista. Nesse momento também as mulheres começam a ter uns espaços de sociabilidade letrada e escrita liberados e com certa circulação. Então, nós já temos publicações, né, de autoria feminina na imprensa. A imprensa, por exemplo, né, é uma das primeiras responsáveis aí no cenário brasileiro por veicular essas discussões a respeito do acesso, né, das mulheres, né, à educação, ao direito ao sufrágio, à inscrição das mulheres em carreiras profissionais, né, enfim. Esse espaço da literatura também, né, da autoria feminina, tem um forte engajamento nesse período. Tá? Mas pensar a questão da presença feminina, discutindo literatura, né, discutindo filosofia, tendo contato com a questão, sobretudo, intelectual, ela vem de antes. Ela vem ali do século XVII. Tá? Então, ali nos primórdios ali do que seria o movimento iluminista, a gente tinha, né, a questão dos salões. As mulheres que, né, ocuparam espaços de sociabilidade cultural, em primeiro momento, né, na Itália e posteriormente na França. Na Itália, no século XVI, e na França, um movimento que floresceu nos séculos XVII e XVIII. Nós tínhamos, né, grandes salões criados em palacetes, né, de pessoas abastadas, que, né, detinham poder aquisitivo, possibilidades, né, para acessar o conhecimento acadêmico, né, literatura, obras de arte. E aí foi criando, né, circuitos literários e de discussão intelectual, filosófica, ao entorno, né, de mulheres que buscavam esses intelectuais para participar de encontros, rodas de conversa para discutir literatura. Então, tudo isso, né, começa a florescer no século XVII. Todo esse engajamento vai ser responsável, de certo modo, também, né, pela inserção da mulher nesse espaço de sociabilidade intelectual, bem como vai ser responsável também pela impulsão, né, dos movimentos de caráter iluminista. Tá? Que eu trouxe uma gravura para ilustrar para vocês, do Jean-François Dutoit, que é uma leitura de Molière, que é, né, uma representação de como seriam esses salões, né? Espaço em que as pessoas chegavam para ler poemas, trechos de romances, fazer discussões filosóficas a respeito de assuntos diversos. E uma das, né, responsáveis, e acaba sendo referência também, não só
né, da Adélia, da Maria Benedita Bormann, mas de outras escritoras brasileiras, a Madame Stael, né, que vive entre 1766 e 1817, em Paris. Ela foi uma escritora, ensaísta e crítica literária, filha, né, de uma família abastada, o Jacques Necker e a Suzanne Curchot, que era escritora suíça, e ela tinha, né, um salão, ela tinha um dos maiores salões desses de leitura em Paris, e era um circuito, então, que Madame Stael, né, de certo modo, vivenciava, já desde mais tenra idade. Então, essa convivência com os intelectuais fez com que ela também, né, despertasse o interesse por essas questões, né, intelectuais. Outro fator que contribuiu para uma maior exploração de Madame Stael em relação às artes, né, a crítica de arte, a crítica literária, foi, né, o casamento dela com o diplomata barão Eric de Stael-Holstein, porque aí ela passou a viajar para diversos lugares da Europa, e esse conhecimento, esse contato que ela teve com vários, né, países europeus, fez com que ela ampliasse, né, o seu leque, o seu conhecimento cultural, e, em razão disso, dividisse esse conhecimento nessas rodas, né, nesses circuitos literários que foram criados aí nesses salões. Tá? As obras de Madame Stael, que acabam virando referência para essas autoras de autoria feminina, sobretudo para Adélia, nós temos as temáticas, né, as discussões a respeito das personagens femininas, a ideia da desilusão amorosa, o casamento, né, como uma instituição social, de certo modo, falida, né, e que fazia com que as mulheres tivessem vidas infelizes. Ela discutia também questões políticas, questões sociais, pensando o direito, as liberdades das mulheres. Ela também estava envolvida com muitos dos pensamentos que circulavam ali no contexto da Revolução Francesa, né? Entre vários outros. Ela é uma das precursoras da crítica literária moderna, porque foi uma das primeiras autoras, né, críticas, estudiosas de literatura e arte, a pensar a relação literatura e a sociedade. Então, todas essas questões que a gente acaba estudando hoje na literatura, nós devemos, de certo modo, muito também a Madame de Stael. Se formos pensar, por exemplo, no contexto da literatura comparada, que fazemos esses diversos estudos de literatura e outras artes, né, devemos muito a esses primeiros passos, né, que foram dados aí por essa escritura. A Madeleine de Scudéry, e também, né, eu acho que a George Sand, eu acho que é uma das escritoras que vocês devem, né, conhecer, porque, né, ela tem uma produção literária mais conhecida. Essas duas mulheres também participaram de vários salões, né, circuitos de discussões literárias. A Madeleine Scudéry vivendo entre 1607 e 1707, e a Amandine Aurore Lucine Despin, conhecida como a Baronesa do Devon, né, usando o pseudônimo George Sand. Ela viveu entre 1804 e 1876. Essas duas mulheres também se tornam referências para Adélia, né, na sua produção literária. Ela entra em contato com essa produção que está pensando a inserção da mulher nesses espaços de sociabilidade, pensando um espaço menos verticalizado, né, dessa relação entre homem e mulher no circuito intelectual. Essas duas mulheres, de certo modo, também são responsáveis por grande parte da carga referencial, né, de autoria dessas escritoras brasileiras, sobretudo de Délia, né, e que vão ilustrar também muitas das passagens aqui do Lesbia. Ela vai chamar essa referência para essas obras. Se a gente pensa, por exemplo, George Sand, né, que é esse pseudônimo da Baronesa de Dudevant, a gente tem uma questão muito interessante,
porque ela foi uma das escritoras, pensadoras, né, ali do século XIX, de caráter mais interessante, porque ela, sobretudo, chamava muita atenção da crítica, né, da imprensa da época, porque subvertia muitos dos valores europeus, né, muitos dos valores, das ideias, né, da questão moralizante, que fazia com que as mulheres ocupassem determinados espaços ou não. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, deixei até a referência que depois vocês conseguem ler a matéria completa, de uma charge que apareceu em 1848, tá? É uma caricatura, aliás, de George Sand, criticando o envolvimento dela com a intelectualidade, com a literatura, com a crítica literária. Por quê? Na França, em 1800, né, a gente tinha uma lei que proibia o uso de roupas masculinas por mulheres, né, no espaço público. George Sand era uma das escritoras, né, que fazia questão de quebrar essas regras. Então, a pessoa a mulher que, né, de repente colocasse uma camisa, colocasse uma calça em espaço público, ela tinha que ir né, prestar contas, né, na prefeitura da cidade, né, de repente pagar uma multa, se ver ali com a lei. E ela fazia questão de quebrar essas regras, né, e além de vestir camisas e calças, o que, né, fazia com que ela ficasse mais confortável para frequentar esses vários lugares e salões, ela também fumava em espaço público, né, o que gerava para o poder, né, público uma ideia de grande afronta. Então, aqui nessa caricatura, né, a gente tem aqui essa imagem da escritora, né, nessa postura, de certo modo, transgressora. E ela foi uma das escritoras, né, em que as nossas autoras brasileiras tiveram, né, grande referência. Tá? A respeito da crítica, nós estamos trabalhando ao longo das aulas com o livro Mulheres Ilustres do Brasil, da Inês Sabino. Então, ela vai fazendo um apanhado, né, bibliográfico de várias dessas escrituras que a gente está trabalhando. Então, ao longo das aulas, eu estou trazendo para vocês trechinhos, né, de algumas dessas escritoras e que a Inês Sabino chega a comentar. É interessante um trechinho do capítulo Délia, que a Inês Sabino comenta sobre a Maria Benedita Bormann, em que ela vai dizer que ela escrevia por necessidade e por temperamento. E, além disso, ela está chamando ali a Adélia de uma espécie de Zola de saias. E, inclusive, chamando atenção para essa obra que nós, né, vamos comentar hoje, que é o Lésbia, falando que é o melhor trabalho, tá, de Délia, e em que ela vai depositar aí, né, o seu verdadeiro cunho de escritora. A questão de Délia, né, é que ela vai afrontar várias das instituições sociais, né, que tínhamos ali no século XIX. E, sobretudo, né, a postura dos intelectuais e dos homens que se diziam, né, ali, de certo modo, aliados, né, às questões iluministas, mas, né, tinha um certo preconceito ali em receber as mulheres nessas rodas, né, nessas conversas intelectuais na produção literária. Então, a Inês Sabino vai dizer o seguinte, que a Adélia era uma dessas pessoas que enfrentava e que também, né, não se deixava abalar pelas críticas. Recebeu muitas críticas, mas não se deixava abalar. E que ela tinha uma nobreza da frase e uma firmeza da pena. Né? Então, ela tem um modo de escrever muito sarcástico, sobretudo em Lésbia, isso é muito evidente. E uma outra questão que a Inês Sabino vai pontuar aqui, embora, né, a própria autora ela vai refutar em Lésbia mesmo, é que
esse romance é como se fosse uma autobiografia de Délia, né? Em que ela pega as suas amarguras, os seus ressentimentos, né? E ela vai elaborar isso em termos de ficção. Então, é como se todas as agruras que ela passou no sentido de, né, da tentativa de se tornar escritora, ter o seu reconhecimento enquanto escritora, ela vai tentar elaborar isso como ficção, e isso acaba sendo uma autobiografia, embora na própria obra ela vai dizer, né, uma espécie de, né, de uma metaficção que ela fala sobre o fazer literário. Então ela está elaborando essa diferença entre o autor e entre o narrador. Ela fala que não se pode comparar essas duas figuras. Muitas pessoas pensam isso, né, de uma forma errônea a respeito da sua personagem, né? A saber, no livro, né, o livro Lésbia, a personagem principal, a Bela, que utiliza o pseudônimo Lésbia. Então, algumas dessas questões vão ser elaboradas. Para a gente entender do que se trata essa obra, vou fazer um pequeno resumo, tá? Para a gente poder, né, entender como se articula essa discussão das masculinidades, mas não só, né? De muitas questões da masculinidade que também influenciam o universo feminino e as questões sociais do seu tempo, como a Adélia tinha um certo senso aguçado para observar isso. Lésbia é um romance em que a gente tem a personagem principal, a Arabella, em que, né, ela vai ser chamada de Bela durante todo o romance. O romance inicia falando, né, que ela se casou recentemente, né, o marido não é nomeado nessa obra, então ele sempre aparece como o marido, tá? Esse marido, né, ele é pontuado como alguém que seduz a Bela em um certo ponto da vida, com, né, de uma forma carinhosa, falando palavras, né, bonitas, e depois, quando ela se casa, ela percebe que ele, na verdade, não é nada daquilo que ele demonstrou quando se apresentou a ela. E com 8 dias de casamento, ela já está arrependida, né, desse enlace matrimonial. Então, durante a narrativa, né, esse narrador ele vai pontuar para a gente que a família, né, era contra esse enlace matrimonial, mas que dela ainda assim quis se casar, né? Então, esse sofrimento que ela vai passar até se desvencilhar da figura desse marido. A Bela, desde sempre, é pontuada como uma mulher inteligente, sempre se destacou, né, na classe, enquanto era aluna, jovem, e quando se casa, ela também se destaca nas reuniões ali entre amigos e os seus parentes, além da figura do marido. Então, o marido, de certo modo, ele tem uma certa inveja ali, né, desse saber de Bela, e vai sempre estar lançando ali críticas, né, na frente das pessoas em relação a Bela, o que começa a deixar ela bastante chateada. Além disso, né, ele tem uma prima que compactua com esse cenário, né, essa masculinidade, de certo modo, violenta, né, essa masculinidade negativa, e vai se colocar muitas vezes submissa, né, a esse, né, marido de Arabella, e a favor dele, criticando Bela. Então há esse impasse aí, essa tensão que se estabelece já a partir do casamento. Ou seja, um romance que já começa problematizando essa instituição que, de certo modo, é destino, né, das mulheres ali do tempo de Délia. No decorrer da narrativa, né, ela vai fazer uma construção de diversos personagens masculinos, apresentando diferentes formas de masculinidade, né, de subjetividades masculinas. Então, a ideia de virilidade, né, a ideia desse modelo patriarcal, a ideia de masculinidade hegemônica, que também perpassa esse cenário da sociabilidade brasileira no século XIX, sobretudo aqui no momento, né, dessa passagem do regime imperial para a república, é elaborada aqui.
Então, vai surgir, né, a figura do Dr. Luiz Augusto, que é um médico e é amigo de Arabella, então ele está sempre ali, né, observando a família, observando os passos de Bela, vendo como ela sofre com o marido. Então, o Luiz Augusto, né, esse médico que já é retratado com certa sensibilidade, né, ele é retratado como um homem digno, um homem que olha para as pessoas com carinho, com afetividade. Depois ela, né, pontua essa figura do Dr. Castro, né, que vai aparecer ele também como um intelectual que vai ter um certo embate com Bela, né, não vai se dar muito bem com o fato de ela demonstrar um domínio intelectual próximo ali, né, dos homens que ele conhece. Então, ele vai se tornar um dos grandes inimigos de Bela. O que é interessante também comentar é que a figura do Dr. Luiz Augusto, que é esse médico que se torna grande amigo de Bela, ele vai ser um grande estudioso, né, de Bela. E ele vai estar sempre percebendo ali o modo como ela tem agido com os posicionamentos do marido, com essa forma de tratamento um pouco agressiva, rude. Né? Então, de certo modo, o Dr. Luiz Augusto é aquele homem que está sempre perto da Bela e ele está sempre preocupado, né, com o modo como ela vai encarar essas críticas. O Sérgio Abreu é um homem que vai aparecer na vida de Bela depois que ela se divorcia. Vai chegar um ponto, na verdade ela não se divorcia, né? Ela sai da casa do marido e vai morar com os pais. Né? E os pais, de certo modo, compactuam com essa separação, né, social do marido por causa, né, desse modo rude e grosso com que ele trata, né, a Bela. Então, ao separar do marido, ela começa a frequentar os salões, as festas, os bailes, e ela conhece o Sérgio Abreu, que é apontado como um grande vigarista, um homem que gosta de seduzir as mulheres, mas não gostam que elas, né, se sintam afetadas por ele. Então, é um homem vaidoso, egoísta, e vai ser pontuado ali, né, na narrativa como um homem sem nenhum escrúpulo. Né? Ele vai viver a vida de forma mais promíscua possível e ele está sempre, de um certo modo, lidando com a imagem feminina de uma forma bem preconceituosa. Né? Há um estereótipo que ele compartilha de que a mulher ela sempre se apaixona muito fácil. Ele nunca quer ser responsável por esse processo, né, embora o faça. Então, ela vai passar por um momento de desilusão, né, com o Sérgio Abreu, que vai, né, estabelecer uma relação com ela, mas depois, né, ela vai ficar sabendo que ele tem outra mulher. A partir desse momento, né, dessa segunda relação amorosa, de certo modo, fracassada, né, desse conjunto de desilusões amorosas, ela vai, né, pensar na prática de escrita como uma forma de cura. Então, repensar o seu passado, as suas atitudes, o modo como ela, de repente, né, se relacionou com esses homens, vai ser para ela, então, o objeto da sua mais profunda obsessão. Então, ela vai se descolar dessas afetividades humanas e ela vai passar a observar os homens, né, a partir desse viés psicológico. Ou seja, aqui ela está tocando nesse viés naturalista. E o modo como ela vai fazer isso é muito interessante, porque as ferramentas narrativas, né, de linguagem que ela vai utilizar para fazer isso são ferramentas que ela vai subverter, né, da literatura brasileira, do cânone brasileiro, dos nossos autores que de repente construíam personagens femininas de um modo estereotipado, né, de certo modo colocando as mulheres como histéricas, mulheres que tinham problemas emocionais, né, crises emocionais. Ela vai fazer essa observação do universo masculino, construindo para cada homem, né, cada personagem masculino, uma certa patologia,
né, um certo viés psicológico digno de ser estudado. Então é como se, né, o jogo virasse ali naquele momento, todos os homens que passassem pela vida de Bela, ela começasse a, de certo modo, estudar esses sujeitos. Então, em um certo momento da narrativa, né, ela vai dizer, olha, eu quero ser escritora, e ela tem uma obsessão em estudar e se aprimorar, né, nesse sentido. Ela vai ganhar na loteria, ela ganha um prêmio grande na loteria, e ela vai adquirir um palacete. Então, nesse palacete, o palacete vai ser um espaço onde ela vai se dar ao luxo de, né, estudar literatura, estudar filosofia, aprimorar a sua escrita. Então, ela vai começar a produzir obras literárias, romances, vai tentar articular essa publicação com editores, com jornais, né? Não sem agruras, não sem dificuldades por ser mulher, por ser brasileira, isso é tudo relatado, né, pelo narrador da obra. E aí, né, ela começa a conhecer homens com um perfil diferenciado, que, de certo modo, essa narradora, né, o narrador do romance lésbico, vai construir perfis masculinos, né, que seriam, de certo modo, de viés desejado, né, seriam perfis masculinos positivos. Então, ela constrói a figura do Dr. Pereira, que vai se envolver, né, com a Bela. Nesse momento, ela vai adotar um pseudônimo, que é o Lésbia, para poder produzir as suas obras literárias, né, e conseguir publicar. Ela se envolve com esse Dr. Pereira, que é um homem também que ela coloca como, né, um homem digno, justo, que tem o gosto pelo belo, pelo erudito, né, pela intelectualidade, e é um perfil de masculinidade positivo construído por essa narradora. E a partir desse momento, como ela já utiliza esse pseudônimo Lésbia, né, relativo à poeta grega Safo de Lesbos, ela vai construir, ela vai dar um nome, um apelido carinhoso para o Dr. Pereira, né, que é esse homem com que ela está se relacionando, não só afetivamente, mas também intelectualmente. Eles sentem, quando eles se encontram, que ele foi um encontro espiritual. Ela dá o nome de Catulo, né, que é esse poeta latino antigo. Então, ela diz que o modo como ele, né, compõe poemas, tudo lembra Catulo. Então, eles vão formar esse casal intelectual que vão se ajudar. Então, aqui a gente está tendo essa discussão de uma certa horizontalidade da relação entre homem e mulher nesses espaços de sociabilidade intelectual, em que eles se complementam mutuamente, né? Eles não se veem né, acima do outro nunca. Então, eles se complementam, eles trocam ideias, eles, né, trocam figurinhas ali a respeito, né, de literatura, história, filosofia, enfim. Então, eles vão viver durante muito tempo juntos, mas o Dr. Pereira, né, o Catula, esse apelido que ele dá, que ela dá para esse jovem, vai perceber que em um determinado momento ela vai se apaixonar por um homem mais jovem, que é o Alberto. E o modo como ela constrói, né, o narrador dessa obra constrói a personalidade, né, do Dr. Pereira, é tão interessante que ele, ao perceber que ela não está mais apaixonada por ele, de certo modo se vê uma espécie de obrigação moral em incentivar, né, com que ela fique com esse Alberto, que é um garoto mais jovem, que quando tinha 12 anos teve acesso às suas obras que foram publicadas, e as obras, né, de Lésbia, que é esse pseudônimo que a Arabella vai usar, de certo modo provocaram, né, muito ele enquanto leitor. Ele vai encontrar com essa escritora, né, essa escritora personagem, pessoalmente vai se sentir extremamente magnetizado por ela, apaixonado por ela, e passa a persegui-la pelas ruas, né, pelos lugares onde ela vai estar, nesses círculos intelectuais. E ela começa a perceber isso
Em um primeiro momento, ela tenta se afastar, ela não quer se envolver com esse sujeito, ela sente um certo senso de responsabilidade para com, né, o amor que o Dr. Pereira tem para com ela, mas ela também percebe que ela está se envolvendo, né, com esse homem que é muito mais jovem que ela. Então, essa problematização também das relações fora dessa padronização normativa. Né? Então, nós já temos Délia aqui problematizando essa relação entre uma mulher mais velha, né, e um homem mais jovem. Que esse homem também, né, de certo modo, chega a exercer um certo fascínio por ela por causa dos interesses intelectuais. Então, de certo modo, a gente tem aqui uma problematização do amor, que é um amor erótico, mas é um amor também, né, que se dá a partir do campo intelectual. Um amor ali que acontece entre almas, né? Há uma identificação intelectual. Só que Alberto é casado com uma prima. E aí, né, um impasse. No momento em que Alberto é casado, ele se vê também nessa problemática, nessa tensão, né, de perceber que não mais gosta, né, da sua mulher, está extremamente envolvido com Lésbia, né, que é essa escritora personagem, sobretudo por causa das suas obras. E vai acontecer que a Heloísa, que é a sua esposa, ela vai perceber também esse envolvimento, assim como o Catulo também percebeu, né, por parte de Lésbia, e ela vai conversar, vai chegar, né, para a Lésbia e vai falar, olha, eu sei que vocês estão, né, se envolvendo, mas o Alberto é tudo que eu tenho. Eu queria te pedir para se afastar dele. Então, nesse momento, né, de tensão, a única forma, né, encontrada por Lésbia para, né, resolver essa questão é o suicídio. Então, nós temos, né, na literatura aí, uma das primeiras manifestações desse gesto do suicídio também, como uma forma de colaboração, de solidariedade com outra mulher, que é a Heloísa, em que ela percebe que o envolvimento dos dois causa sofrimento nessa outra mulher, né? E, de certo modo, ela se vê responsável por isso. A única saída que ela vê, né, é o suicídio, né, acabar com a sua vida e, de certo modo, também com o relacionamento, entregando de vez Alberto para os braços de Heloísa. Então, quantas questões estão sendo problematizadas aqui por Délia nesse momento, pensando, né, sociedade, pensando história, pensando cultura. Tá? Então, o foco do artigo pensando aqui as desilusões amorosas, essa entrega dessa personagem escritora aos estudos, né? E um certo ponto também da narrativa, né? A relação dela com a filosofia estoica, ou seja, uma reflexão do quão nós somos responsáveis pela manutenção, né, do nosso bem-estar próprio, né, para além do bem-estar do outro, do cuidado de si, né, como uma questão fundamental. Então, ao longo da narrativa, né, a Lésbia ela vai se deparar com muitas críticas. É o que a gente vê também, que a gente viu durante as nossas aulas, que são as críticas sofridas, né, pelas autoras, em que percorremos até aqui, né, feitas por homens. Né, ela vai passar por isso dentro da narrativa, ou seja, uma espécie de romance, né, uma metaficção. E o modo de passar por isso é entrando em contato com essa filosofia estoica, né, de Epíteto. O Evandro ele vai falar, de certo modo, que Lésbia, né, ele pode ser lido como um romance de artista, né, problematizando essa questão da escrita, da criatividade dessa personagem, que se torna, de certo modo, uma heroína, né, que, ao passar por desilusões amorosas, ela vai, né, percorrer todo um ciclo de superação, tá, para fazer-se escritora. E os temas que vão ser pensados aí, os obstáculos estruturais que ela vai enfrentar, os estigmas por ser mulher, por ser brasileira, tentando ser uma intelectual naquele período. E também
a gente tem nesse artigo a ideia de se pensar como Délia, né, de certo modo, está representando um desejo da autoria feminina ali no século XIX de estabelecer uma gênese, ou seja, uma genealogia, um conjunto de obras escritas por mulheres naquele período. Né? Então, é essa questão que está sendo, né, problematizada. Tá? Aqui, né, a gente já comentou que é essa ideia da relação de Leslie com o naturalismo, o modo como essa obra está sendo articulada a partir dessas discussões que são efervescentes aí no período iluminista, né, as teorias cientificistas, o positivismo, o modelo de masculinidade, né, negativo e positivo para ela, ou seja, o modelo de masculinidade negativo é um modelo de masculinidade que é incapaz de relativizar valores, um modelo de masculinidade inflexível, muito moldado, né, pelas questões moralizantes ali do século XIX. E essas questões moralizantes, pessoal, elas surgiam sobretudo a partir de alguns sujeitos, que eram os médicos e higienistas, né, os intelectuais, cientificistas, né, que estavam pensando todas essas teorias, e os religiosos, ou seja, havia, né, espaços delimitados, né, para a atuação do homem e da mulher, coisas que, né, o homem poderia fazer, que era o não desejado, e coisas que as mulheres também poderiam fazer, e que eram não desejado. Então, a partir dos discursos dos médicos e higienistas, sanitaristas, né, dos cientificistas e dos religiosos, qual era o espaço, né, desejado que as mulheres né, circulassem? É o espaço familiar. É a ideia da mulher como mãe burguesa, uma figura frágil, ao mesmo tempo afetiva, que se dedicasse integralmente aos filhos, à família, né, ao esposo, a ideia de que a mulher também não tinha capacidade intelectual de estar no mesmo, né, território masculino, discutindo questões, né, literárias, intelectuais, a ideia de que as mulheres eram instáveis emocionalmente, algo que foi muito trabalhado, né, na estética naturalista, né, essa questão das crises histéricas, em cortiço mesmo, né? A gente vai ter uma elaboração dessa crise estética ali com a personagem Pombinha, né, chega na puberdade, tem essa crise. E, ao mesmo tempo, né, qual era a ideia de homem, né, que está sendo reelaborada ali naquele contexto? O homem, de certo modo, né, ele tinha que ter um autocontrole emocional, ele era o provedor, ele tinha que ser um homem viril. A questão patriarcal estava muito ligada à ideia de violência. Então, por isso, né, ser rude, ser grosseiro. Então, todas essas questões vão sendo problematizadas em uma espécie, né, de um ideal aí, a contrapelo do cânone, né, literário marcadamente masculino por Délia. Ela pega todas essas características, né, de cunho patológico trabalhadas pela estética naturalista e tece observações sobre modelos de masculinidade naquela época, certo? E as instituições também, como o casamento, né, como desde o início da narrativa em Lésbia, né, o casamento é o ponto de partida para a infelicidade, né, daquela personagem, infelicidade e ao mesmo tempo para uma revolução na vida dela. Né? Os modelos também familiares, né, diferenciados estão sendo trabalhados ali, ou seja, há essa espécie de separação que é social, mas não é um divórcio, né? Então ela se muda para a casa dos pais e depois ela vai viver nesse palacete, né? Que vai se tornar uma espécie de salão, né? Esses salões literários utópicos.
na cabeça dela, e ela vai morar ali com o Catulo, mas aquilo ali não é um casamento, né? Eles vivem como amigos e como amantes, né? Então é um modelo ali familiar, né? Diferente. E essa relação da medicina e literatura também, né? É uma narrativa que está permeada ali por médicos, né? São homens que a todo momento estão tentando elaborar algum tipo de conhecimento sobre as mulheres, né? Observar a personalidade das mulheres, a forma como elas agem. Isso aí também está muito pautado, né, no que a estética naturalista desenvolveu dentro do cânone, ou seja, a relação à literatura e medicina, sobretudo pensando o viés patológico, né, na figura feminina. Então, Délia faz isso ao contrário. Agora é ela quem observa o homem. Ela passa a observar esses perfis psicológicos aí dos homens e construir os personagens a partir de tudo isso. Ou seja, nós temos uma junção aqui entre política e sexualidade, né? A ideia das normas sociais, os espaços de circulação, né, permitidos por homens e para mulheres, a ideia de virilidade, né, alçada a questão da violência, da brutalidade, né, do homem rude, a questão moral também, que era vivenciada pelos homens, porque os homens, embora vivenciassem um aspecto, de certo modo, privilegiado em relação às mulheres, né, nos espaços de sociabilidade, eles precisavam, né, cumprir, né, um papel que muitas das vezes eles não davam conta, né? Se fosse pensar essa questão da moralidade naquele tempo, que era ser um homem moral, né? A moralidade para um homem, além de todas as questões de masculinidade, né, heterossexual pensadas, seria um homem de família, né, um homem que não tivesse, né, desregramentos em relação às sexualidades, né, não frequentassem casas de prostituição, não vivessem em bares, né, seriam o tipo de homem pai de família, né, que muitos homens não se encaixavam, né, nesse perfil. A figura do próprio Catulo, né, que, né, vivencia esse romance com lésbia, ele não se encaixava nesse papel dessa masculinidade desejada. Então, é essa ideia de honra com códigos de virilidade, né, essa ideia patriarcal do homem como, né, o sustentáculo de família, também se constituiu, né, para as mulheres como um problema. Porque, em um aspecto relacional dentro da sociedade, a ideia de não se conseguir cumprir com esse ideal também era fator de adoecimento para esses homens, que, de certo modo, em uma relação com as mulheres, acabavam por, né, fazê-las passar por situações de violência. Então, essa questão vivenciada, e, sobretudo, nas classes, né, médias e no pessoal da elite. Aqui, nessa questão que a gente já comentou dos homens, os modelos de masculinidade, né, o Evander vai comentar uma questão interessante, que em Délia, essa ideia da tirania conjugal, ou seja, né, essa ideia de uma nova masculinidade hegemônica engendrada naquele período na sociedade, que ela observa e, de certo modo, traduz em sua obra, né, ela pega como um leitmotiv, ou seja, é sempre um tema central das suas obras, não só em Lésbia, mas nas outras obras de Délia, essa relação conflituosa, tirânica, né, do casamento. E aí eu trouxe aqui alguns excertos que eu não vou ler tudo com vocês, mas eu vou deixar, né, para vocês acessarem depois com calma, de pontos, né, em que ela vai tecer ali caracterizações dos homens, né, desses personagens masculinos que ela vai construindo. Só, né, a caráter de exemplo,
O marido, né, ela vai caracterizar como que ele tinha 30 anos, fisionomia biliosa, vulgar e antipática. O Sérgio de Abreu, que é esse outro homem que ela envolve, né, depois que ela se separa socialmente do marido, ela dizia dele, sabia que todas as mulheres, mais ou menos, sofrem de nevrose romântica. Então, é o modo como ela constrói, de certo modo, as características psicológicas, o caráter desses homens. E essa questão também, né, da relação entre intelectualidade e erotismo, e paixão, né, que ela vai conseguir estabelecer, né, com os personagens, o Dr. Luiz Augusto, que de certo modo, né, ela coloca como um homem interessante, um homem afetivo, né, ela tece ali longos elogios a ele, que acaba ficando sem graça, e ele acaba também não retribuindo, né, esse afeto por ela. O Dr. Pereira, que é o Catulo, que é esse homem com quem ela estabelece um contato não só intelectual, mas também um contato, né, amoroso, e o Alberto, né, que é esse último personagem aí dentro dessa saga, né, de Lésbia, pensando, né, o papel do escritor-personagem e da relação entre amor e também intelectualidade. Nós vimos nas outras aulas, né, que isso é muito comum dentro dessa articulação, né, das escritoras brasileiras ali no século XIX. Por exemplo, nós vimos ali Beatriz Brandão também, né, que era uma escritora que tinha uma escola, né, para meninas, e que tinha esse ideal, né, do conhecimento como um espaço de autonomia, né, para as mulheres. Então, isso vai ser muito interessante, porque acaba sendo um aspecto comum dessas obras. E, por fim, pensar que a questão da solidariedade entre mulheres, que é algo que vai se estabelecer ao final da trama, com o suicídio de Heloísa, né? Heloísa não, o suicídio de Bela, no caso, né? A escritora personagem utilizando o pseudônimo Lésbia, em favor do amor de Alberto e Heloísa. Sobretudo porque o Alberto ele passa, né, a ficar ali magnetizado, hipnotizado por Lésbia, sobretudo por uma paixão em relação à intelectualidade, né, à produção literária dela. E ela não vê como, né, se desvencilhar, né, dessa paixão. Então, o modo de quebrar, né, com esse ciclo seria, né, o suicídio. Então, essas questões são muito interessantes porque, de certo modo, colocam para a gente várias temáticas que, se formos pensar na articulação da literatura, né, os estudos de literatura, as pesquisas atuais, literatura comparada, nós temos temas atualíssimos, né? Questões de masculinidade em relação a personagens, universo feminino, as questões feministas na literatura, literatura e sociedade, né? Pensarmos essa relação também, recuperar essa relação do naturalismo, que é a discussão do positivismo, a literatura e medicina. Então, tudo isso faz de Délia, né, uma precursora, né, dessa área aí. Tá? E aqui eu vou só mostrar para vocês, eu deixei lá na pastinha da aula 5 o livro, tá? Completo, em PDF, o Lésbia. Então, aqui só para vocês, né, visualizarem como é que ele é articulado. Nós temos a introdução aqui, algumas notas. Tem aqui
uma nota, né, um prefácio de Délia, tá, falando sobre, né, o ideal desse livro aqui e da relação, né, que ela estabelece também com a literatura europeia. Délia era uma grande leitora, né, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, essa relação dela, né, com o suicídio como uma causa, né, de certo modo, nobre, né, conectada a essa ideia desse, né, amor, essa obsessão do amor, essa doença, né, do amor. E os capítulos, né, são curtinhos, tá? Que eu selecionei alguns trechos interessantes. E aí eu vou deixar para vocês lerem com calma. É uma obra que vale muito a pena vocês lerem, né, ela completa, porque vocês vão se surpreender com a atualidade e a forma como ela vai, né, articular essas ferramentas literárias para poder falar de todas essas temáticas. Tá? Então, é isso. Deixa eu passar para o slide aqui. E eu queria perguntar para vocês, né, o que vocês acharam, né, do texto, se conseguiram ler, se não conseguiram ler, né, o que achou, então, dessa história da Adélia, falando sobre todas essas temáticas, se já conhecia a obra. E aí, comentem comigo. A relação dos salões também, né, europeus, ali, né, surgindo no século XVII, indo até o século XVIII. Quem quiser pode mandar pelo chat aqui. Quem quiser abrir o microfone pode ficar à vontade Eu, também. eu confesso que eu ainda não li o texto e eu também não conhecia a obra nem a escritora, mas eu achei muito interessante, assim, a questão que ela parece que está bem à frente, né? Porque é do fim do século XIX esse livro, né? Nessa época, uma pessoa escrever sobre uma mulher que se separa do marido e, além disso, tem mais outros dois namorados, ou se envolve amorosamente com outros homens, além disso, eu imagino que era uma coisa muito chocante, né, para a época. Exatamente. Então, parece bastante interessante, assim, a questão. E ela deve ter sido muito corajosa, né? Sim, eu acho interessante, né, essa questão dela ser bem, né, a obra é bem avant-garde, né, e também essa questão que ela está discutindo e que é super atual, né, na crítica literária, que é a metaficção. Ou seja, ela está falando sobre, né, o gesto da escritora, né, na busca pelo aperfeiçoamento, né, do modo como ser uma grande escritora, as pesquisas, né, acessar as obras, né, os filósofos, pegar a sua própria vida, né, e fazer da escrita uma forma de cura e, ao mesmo tempo, um modo de trabalhar, né, a instrumentalidade do ser escritor. Então, achei isso também muito interessante. A Michelle está dizendo aqui que não conhecia a obra, achou bem interessante, uma história construída, apesar de não ter lido. A visão feminina me pareceu muito bem pensado. E a questão, assim, né, a linguagem, vocês vão perceber, ela é muito astuta na linguagem. Então, ela trabalha a linguagem de um modo bem sarcástico, o que faz o texto muito interessante. E é uma leitura muito rápida. São 132 páginas, mas a gente lê muito rápido, porque é muito divertido. O modo como ela vai usando essa estratégia mesmo, né, de pegar o sofrimento, reverter o sofrimento e fazer dele uma estratégia para, né, fazer discursos a respeito desse viés psicológico masculino, que de certo modo é doentio, é violento, né? Tem essa visão negativa que é elaborada, mas de um modo muito, né, de um modo muito engraçado. Eu vou
mostrar para vocês aqui o iniciozinho, só para vocês verem como é interessante, como ela vai construindo aqui a imagem do marido, por exemplo. Então, aqui é o início do livro, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, aqui ela está falando, né? Tem uma descrição do pôr do sol, tudo muito poético, mas aí de repente, opa, passou de vez, ela começa a falar de que ela está tendo que se preparar para se encontrar com o marido e a família no jantar, né, na casa dela. E aí ela fala: no pavimento térreo, sob seus pés, tocavam uma valsa plangente, conversavam à espera do jantar, chegando-lhe aos ouvidos argentinas gargalhadas, contristando-lhe o coração. Quando sofremos, consideramos como escarnecedor insulto o alheio contentamento. Então, esse viés também filosófico que ela vai elaborando. Padecia a alma naquele adorável corpo, quando a porta se abriu, entrando um homem no tocador a pisar forte. Antes mesmo de o avistar, pressentia-o, a jovem, pelo magnetismo da aversão, contraindo-se-lhe o semblante. Tinha ele 30 anos, fisionomia biliosa, vulgar, antipático. Olhando-a surpreso, inquiriu: o que fazes aqui sozinha quando todos estão na sala? Nada. Aprontei-me e espero a sineta do jantar. Ora, deixe de fantasias. Queres tornar-te notável. Com visível enfardo, ergueu-se ela e desceu à sala. Arabella chamava-se a moça, porém todos a conheciam por Bela, gentil desinência que muito lhe enquadrava. Né? E aí aqui, ó, quando a narradora, né, o narrador, ele vai falar sobre como se dá o encontro da Bela com o marido. Um dia, teve a desdita de encontrar o homem que o destino lhe reservava para marido, e ouviu essas palavras afetuosas e aparentemente sinceras com que os homens iludem as mulheres. Procurou ele frequentar-lhe a casa, despertando pela sua assiduidade, a desconfiança dos pais de Bela, os quais não lhe mostraram boa cara e fizeram sensatas admoestações à filha, mas essas persistiu em atendê-lo, com a cegueira do fatalismo, e desposou-o 3 anos mais tarde, apesar da viva oposição da família. Agora, mais interessante, no fim de 8 dias, já ela se arrependia, medindo a profundidade do abismo onde se despenhara. Então, essa construção que ela vai fazendo, né, negativa da psicologia masculina, é o mais interessante, porque ela vai, né, tecendo duras críticas mesmo à sociedade patriarcal, e em razão disso, né, a Inês Sabino vai até chamá-la de Zola de Sais, porque ela não poupa críticas, né, à sociedade do seu tempo. Então, é um livro divertido, né, delicioso de ler, porque a gente é fluida a leitura. Encerrar por hoje, nosso próximo encontro é no dia 20, né? Dia 20 de janeiro. Dia 20 a gente vai falar sobre Narcisa Amália.